Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou falar sobre alguns países que eu considero que, para mim, seria interessante para morar em 2026 ou no máximo início de 2027, tá? Eu fiz uma pequena listinha aqui e vou falar sobre esses países. Os dois últimos países que eu falar são os dois países que eu mais considero a possibilidade de realmente morar, tá? Que são os que eu mais considero que são mais de acordo com o meu perfil e o perfil da minha família. No vídeo anterior eu falei sobre os 5 principais motivos que mais me desanimam continuar morando aqui no Brasil. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o card em algum lugar aqui nesse vídeo para que você possa assistir depois. Também vou deixar no primeiro comentário fixado e na descrição. Pronto, vou deixar na descrição desse vídeo também para que você possa assistir depois. E eu falei sobre a questão da violência, falei sobre a questão do que mais? Falei sobre a questão da mentalidade do brasileiro, sobre a questão de caráter e mais algumas outras questões que me desanimam muito querer continuar no Brasil aqui esse ano, né? E, bom, para onde que eu iria, né, ou para onde eu pretendo ir, já que eu não quero continuar no Brasil nesse ano, quero ir embora do Brasil, para onde que eu iria? Então eu fiz uma lista aqui de alguns países que eu já venho estudando há algum tempo. Eu quero comentar sobre eles para vocês aqui rapidinho. Lembrando, eu não sou nenhum especialista no assunto, mas eu tenho pesquisado sobre esses países porque, de fato, ir embora do Brasil é uma coisa que realmente eu quero e, bom, tem que ir para algum lugar, né? E aí por isso eu já venho pesquisando há algum tempo. E o primeiro país dessa lista é um país vizinho do Brasil, faz fronteira com o Brasil, que é o Uruguai, tá? Então, o Uruguai é um país, a gente sabe que é um país um pouco mais bem desenvolvido do que o Brasil. É um país muito menor também do que o Brasil, mas é um país muito mais desenvolvido. É um país que a gente acompanha vários índices, tanto na questão econômica, a questão de IDH, a questão da criminalidade. É um país com baixo índice de criminalidade, principalmente se comparado ao Brasil. E é um país que, de fato, muitas pessoas falam bem, tem muitos brasileiros morando lá também, né? Tem uma comunidade brasileira razoável morando no Paraguai, no Uruguai, mas, na minha opinião, não é um país que me atrai, sabe? Que eu gostaria de ir morar, porque é um país que a questão de trabalho, eu acho que eu não me adequaria. Eu não estou indo para esses países para procurar emprego, tá? A minha visão é muito de empreender, mas eu não me vejo empreendendo no Uruguai. Pelo que eu tenho pesquisado também, o Uruguai tem uma carga tributária mais elevada, o custo de vida no Uruguai, inclusive, acho que entre esses países aqui que eu separei, é o país que tem um custo de vida mais elevado dessa minha lista. Então, eu não me vejo migrando para o Uruguai por essa questão, né, de ter uma carga tributária um pouco mais alta, mesmo assim ainda é bem mais baixa do que a do Brasil, mas o custo de vida também é muito mais alto do que os outros países aqui da lista. Então, por isso, o Uruguai está na minha lista, mas não é um dos países que eu mais considero realmente morar. E o segundo país da lista é a Argentina, né? Também um outro país vizinho nosso que faz fronteira com a gente, e é um país que passou por um período de muita dificuldade aí nas últimas décadas. A questão política afetou demais a Argentina, que era quase que um país europeu aqui na América do Sul. E era um país referência, era um país rico, a Argentina era um país rico, desenvolvido, enfim, mas a questão política acabou com a Argentina. A ideologia, principalmente a ideologia de esquerda, ela acaba com a sociedade, ela acaba com os países. E a Argentina é um exemplo muito claro disso. Claro, tem a Venezuela também, que era uma outra potência, né, mundial, e foi destruída pela ideologia de esquerda. E alguns outros países que a gente sabe, né, que foram países grandes economicamente e que foram destruídos por políticos mau caráter e por ideologias demoníacas, né, só posso dizer isso. Só que, mesmo assim, eu coloquei a Argentina na minha lista porque a gente vê hoje o presidente Milei fazendo um trabalho muito forte
o remédio foi amargo para a economia argentina, principalmente no primeiro ano, mas ainda no final do primeiro ano do governo Milei, a gente já viu a economia argentina reagindo aos remédios que foram aplicados, aumentou sim o nível de pobreza durante esse período, só que de uns 2 anos para cá, de 2 a 3 anos para cá, a gente vê a economia argentina numa ascensão gigantesca. Hoje, se eu não me engano, é o país que mais cresceu na América Latina. O PIB cresceu mais de 6% em 2025, assim, disparado, muito maior do que o crescimento do PIB brasileiro. Os investimentos estão voltando para a Argentina, o investimento externo, muitas empresas voltando a investir pesadamente na Argentina, os Estados Unidos apoiando também. Enfim, a Argentina está voltando a estar do lado certo. Só que por que eu não considero a Argentina como o principal país para eu morar? Né? Porque, pelo que eu pesquisei, parece que apenas Buenos Aires ali algumas cidades dessa região são cidades mais desenvolvidas efetivamente. Não que não tenham outros lugares mais desenvolvidos na Argentina, mas ainda pesa muito a questão do custo de vida. O custo de vida da Argentina ainda é muito alto. Então, é um país que eu vejo que tem muito potencial de voltar a ser grande, principalmente se os argentinos entenderem que precisam continuar seguindo nesse caminho, né, com políticos com essa visão. E eu não sei se o Milei pode se reeleger, eu acredito que sim, né? Afinal de contas a gente viu a Kirchner e os outros lá tendo reeleições atrás de reeleições. Então espero que o Milei tenha sucesso na próxima eleição e possa ser reeleito e de fato levar a Argentina para o seu lugar ao qual ela realmente pertence, né? Que é ser novamente um país rico, um país de primeiro mundo e um lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. E isso fica como lição para o Brasil. Mas eu não considero a Argentina hoje como o principal país para viver, porque ainda vejo que o custo de vida é muito elevado. Ainda é um país que, embora está abrindo as portas para criação de novos negócios, não é tão fácil assim de fazer negócios, ainda mais para quem não tem tanto capital, né? A verdade é essa, eu não tenho tanto capital para investir, eu vou começar pequeno, como eu sou pequeno aqui no Brasil ainda. Mas é isso, a Argentina está na minha lista por conta disso, porque embora tenha passado por essas décadas de decadência, voltou a ser um país interessante, mas ainda não é interessante o suficiente para que eu queira de fato ir morar lá, mas está na minha lista como assim um país em observação, né, juntamente com o Uruguai. Um outro país que eu considero também é o Paraguai, que é para onde milhares e milhares e milhares de brasileiros estão indo morar, né? Parece que 2025 foi o ano de maior imigração brasileira para o Paraguai. E, assim, de fato, o Paraguai é um país que eu considerei logo de início. Eu tinha decidido que iria morar no Paraguai, mas depois eu comecei a pesquisar melhor e vi que talvez o Paraguai não seja aquilo que realmente eu espero. Por que, Eliseu? Porque o Paraguai ainda é um país, como alguns economistas falam, né? O Paraguai é o Brasil 30 anos atrás, em questão de desenvolvimento. O Paraguai está no caminho certo, atraindo capital estrangeiro, investimento em capital físico, atraindo mão de obra qualificada, enfim, mas o Paraguai ainda está muito atrasado. A carga tributária do Paraguai, de fato, é a que mais chama a atenção, é a que mais desperta a vontade de ir morar lá, porque hoje tudo que a gente produz aqui, o Estado suga da gente pelo menos 30%, por baixo 30%, né? Mas a gente sabe que no fim das contas é muito mais do que isso, é até o dobro disso. E no Paraguai não, no Paraguai a carga tributária é 10%. Se você é pessoa física, se você é pessoa jurídica, é 10%. Então é muito atrativo para um brasileiro que está acostumado a ser massacrado pelo Estado aqui no Brasil. Se você for para um país como o Paraguai e conseguir desempenhar o mesmo trabalho aqui, se esforçar a mesma coisa que você se esforça no Brasil, você vai conquistar muito mais coisas no Paraguai, porque o Estado ele fica com muito menos daquilo que você produz. Porém, né, ainda na questão de desenvolvimento, o Paraguai está muito atrás do Brasil. E eu estava conversando com minha esposa esses dias, eu não queria sair do Brasil
para ir para um lugar que ainda está mais atrasado do que o Brasil. É claro que eu imagino que o Paraguai daqui a 10 anos, talvez até menos, facilmente vai passar o Brasil, ainda mais se agora em 2026 o Brasil resolver continuar no mesmo caminho, né, na contramão desses países aí. Eu não tenho dúvida de que o Paraguai vai ultrapassar o Brasil, porque tem atraído muito capital, investimento externo, capital externo, investimento em capital físico, tem europeus migrando para o Paraguai, alemães migrando para o Paraguai. Esse dia eu estava vendo um documentário sobre isso, sobre uma comunidade alemã sendo criada lá no Paraguai. Enfim, é um país com muito potencial, mas nesse momento eu não queria sair do Brasil e ir para um lugar ainda meio que cru, sabe? Eu queria viver uma experiência num país mais desenvolvido. E por isso o Paraguai está na minha lista, está sim entre os países que eu mais considero, mas não é o país, não está entre os meus dois favoritos, tá? Mas é um forte candidato. Vamos para o próximo país, que aí já é um país europeu, é a Irlanda. A Irlanda é um país que me chama atenção pelo poder de compra. É um país que tem um salário mínimo bem interessante, é um país que tem muitas oportunidades, tem uma comunidade brasileira também interessante, principalmente em Dublin e mais em algumas outras cidades que agora me fugiram os nomes, mas eu acompanho uma galera que está na Irlanda. É um país que me chama atenção, que me faz ter vontade de querer ir, porém a questão do idioma me deixa um pouquinho receoso, vamos dizer assim, né? A questão do idioma pesa um pouco. Eu não falo inglês tão bem, meu inglês ainda é ali nível básico, partindo para o intermediário, né? Daria para me virar muito bem, assim, não passaria fome, não morreria de fome. Mas se você quer conquistar coisas grandes, né, em um lugar, você precisa falar o idioma das pessoas que moram lá, né? Você precisa falar a mesma língua. Então, isso para mim é uma certa barreira. Claro que morando lá 1 ano, 2 anos, isso facilmente seria conquistado, né? Mas eu não sei se eu conseguiria passar esse período lá com essa dificuldade da questão do idioma, sem falar também que a questão financeira de você ir embora para a Irlanda, né, emigrar para a Irlanda, você precisa de muito mais recurso financeiro do que países aqui da América do Sul. Mas sim, a Irlanda está no meu radar também como um plano C, junto com o Paraguai. Eu coloquei ali na mesma sacola ali, Irlanda e Paraguai, tá? Juntamente com Irlanda e Paraguai está a Espanha, um outro país europeu, só que, melhor dizendo, tá? A Espanha não está na mesma sacola de Irlanda e Paraguai. Ela está numa outra sacola que eu olho assim com, olha, por que não, né? Mas não é um país muito forte assim para eu querer morar, porque eu vejo a questão dos imigrantes que já estão lá, né? Eles já têm um problema muito sério. A gente sabe o que esses imigrantes indesejáveis para qualquer país estão fazendo na Europa, principalmente na França, Portugal, Alemanha, em algumas regiões da Espanha também. Então é uma questão bem delicada, né? Na Espanha parece que ainda é um pouco menos, mas existe essa questão, e a Europa está tomada por esse vírus que precisa ser eliminado. E quando eu falo isso, eu falo de pessoas que foram para esses lugares para impor as suas vontades e subjugar as pessoas que já moravam lá nesses países, os moradores, os nativos, os europeus, né? Ou sejam os alemães, sejam os franceses, os espanhóis, os ingleses, né? Inclusive o Reino Unido, a Inglaterra, sequer chegou perto de estar na minha lista, justamente por essa questão. Então é isso, tá? A Espanha, eu acho um país interessante, ainda mais a questão climática, o idioma também facilita um pouco, né? Mas essa questão, por estar na Europa, né, tudo bem que a Irlanda também está, mas eu não vejo esse problema acontecendo tanto na Irlanda. Mas a Espanha também é um país, quase que um país de terceiro mundo na Europa, né? Ele não é um país de muito glamour, não é um país tão desenvolvido assim como uma Alemanha, por exemplo.
e até mesmo como uma Inglaterra, né, apesar da situação que a Inglaterra está passando hoje, a Espanha não é um país desse porte, mas ainda é um país muito melhor do que o Brasil. Outro país aqui, não, já vou até te adiantar, Portugal não está na minha lista. Por N motivos que eu não vou entrar aqui, senão o vídeo vai ficar longo demais, mas Portugal não está na minha lista, também está lá na Europa, também tem muito desses problemas aí que eu citei para vocês, então, resumidamente, tá? E outro país seria a Itália. Eu vou pular um pouco os comentários sobre a Itália, porque a Itália estava na minha lista antes deles revogarem a lei que permitia que você tirasse a cidadania italiana se você tivesse algum descendente, né? Ou melhor, algum ascendente seu, algum bisavó, tataravó, enfim. Hoje não é tão simples assim, né? Então, por isso que a Itália está aqui na minha lista, mas já não está mais naquela sacola de Paraguai e Irlanda, por essa questão de acessibilidade mesmo, né? E, enfim, também não é um país assim com tantas oportunidades, mas é um país ainda melhor do que o Brasil, por isso está na minha lista, mas por essa questão de ter uma dificuldade um pouco maior em relação a vistos, né, para você se tornar um residente, não considero tanto. Agora, os dois principais países que eu considero serem os países que mais são compatíveis com o meu perfil. O número 1 é o melhor, o que dizem, né, ser o melhor país do mundo para se viver, apesar de muitas coisas que existem nesse país, mas ainda assim é a maior potência econômica do mundo, chamado, claro, Estados Unidos da América. E sim, é o país que eu mais gostaria de morar, é os Estados Unidos, principalmente regiões como Texas, a Flórida talvez, né? Mas assim, eu gosto muito assim do que eu vejo sobre o Texas, e é um estado que eu gostaria de conhecer e por que não de morar, né? Mas aí, por que não é o país que eu efetivamente quero morar já em 2026 ou início de 2027? Porque existe realmente essa questão do visto, né? Não é fácil você ir para os Estados Unidos de forma legal, e agora muito menos de forma ilegal, e não é fácil você ir morar lá, conseguir um visto, uma residência, a não ser que seja com visto de estudante ou alguma coisa assim, mas também a preparação financeira é muito mais elevada do que alguns outros países, então tem essas dificuldades. Tem a questão do idioma? Tem, mas a gente sabe que a comunidade brasileira nos Estados Unidos é muito grande, em alguns lugares que eu pesquisei do Texas também, em vários estados nos Estados Unidos tem comunidades brasileiras bem relevantes, né? Então, embora você não vá para um país como este pensando em ficar apenas com o seu idioma da terra da onde você está saindo, né? Você tem que aprender o idioma local, mas é importante você saber que existe uma comunidade brasileira nesses países para que você possa se enturmar, né, e de repente conseguir algumas oportunidades ali para você recomeçar a sua vida em um novo país. Mas os Estados Unidos têm essa questão, né, do visto, da dificuldade de você migrar, conseguir ali morar de forma legal. Então por isso não é o país que eu quero morar agora em 2026, 2027. Tá? O país que eu efetivamente quero ir e estou me planejando para ir agora em 2026, não já para morar, mas pelo menos para conhecer melhor de perto, passar um tempo lá, como turista mesmo, e já conhecer o país, como que é localmente a cultura, como que as pessoas aceitam os brasileiros, é o Chile. E por que o Chile, Eliseu? Para mim, o Chile é hoje o segundo melhor país das Américas para se viver. Por tudo que eu já tenho pesquisado, todas as pessoas com as quais eu conversei, tem um amigo que morou no Chile durante 3 anos, se eu não me engano, ou foram 2 anos, alguma coisa assim. Ele e na época era a namorada, agora é a atual esposa dele, moraram no Chile, me falaram sobre muitas coisas em relação ao Chile, pontos positivos, pontos negativos, enfim. E de tudo que eu pesquisei, além dessa conversa com esses amigos, com esse casal de amigos, o Chile tem o melhor IDH da América do Sul, da América Latina. O Chile tem o melhor IDH da América Latina também.
é o país mais desenvolvido da América do Sul, o terceiro mais desenvolvido ou o quarto mais desenvolvido das Américas, né? E assim, para mim hoje o Chile é o segundo melhor país das Américas para se viver. É o país, inclusive, o país da América do Sul, ou melhor dizendo, é o país da América Latina que tem melhor condições de negócio, é o país que tem melhor facilidade de você fazer negócios. Enfim, é um país de muitas oportunidades, é um país que já dá para ser considerado um país desenvolvido, né? É o melhor IDH, como eu já falei, é um PIB fortíssimo, uma indústria muito forte, relacionamento com muitos países importantes. O Chile, o passaporte do cidadão chileno permite que ele visite os Estados Unidos sem a necessidade de visto. Então, se eu não me engano, com 2 ou 3 anos de residência permanente no Chile, você tem acesso ao passaporte chileno, que te dá acesso livre aos Estados Unidos. Isso mostra o quanto o cidadão chileno, né, e o país propriamente é bem visto no mundo. Diferente do Brasil, que tem restrição para um monte de país, inclusive para os Estados Unidos, né? Isso mostra, inclusive, a diferença, como que determinados países enxergam os outros países, né? Enxergam o caráter dos outros países. Isso tem muito a ver com caráter, isso tem muito a ver com mentalidade, com atitudes, enfim. Então, o Chile é hoje sim o país que eu pretendo morar. Não sei se vai dar certo, mas eu quero tentar ir passar um tempo no Chile ainda esse ano, como turista. Vou ver quanto tempo eu consigo passar de maneira legal lá como turista, para conhecer de perto. E, enfim, por todos esses motivos, o Chile é o país que eu escolhi. Então eu queria que você deixasse aí nos comentários o que você acha dessa escolha, se você já tinha ouvido falar sobre todas essas questões positivas do Chile. Tem algumas questões que eu não toquei sobre o Paraguai, né, que eu estava fazendo esse paralelo entre os dois países, né, para entender qual que seria a melhor opção. Eu citei no vídeo anterior sobre a questão da violência no Brasil, citei algumas organizações que tomaram conta do Brasil, e estas organizações estão, inclusive, no Paraguai, na Argentina, mas ainda não estão no Chile. E provavelmente não tão cedo chegarão lá, né? Então isso é mais uma vantagem em relação ao do Chile em relação aos demais países. Tá? Então é só um adendo que eu estou fazendo a mais aqui para vocês. Então deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessas informações. Se você está pensando em ir embora do Brasil também, qual país que você está considerando? De repente tem algum país aí que eu deixei de fora e que pode até ser interessante para mim, sei lá, Nova Zelândia, Austrália. São países que eu também pesquisei. Posso falar em outros vídeos o porquê que eu não coloquei nessa lista, mas de repente você falando aqui nos comentários, pode ser que eu tenha uma outra visão também sobre esses países. E é isso, deixa só a curtida, se inscreve aí no canal e compartilha com seus amigos, com as pessoas que você sabe que também estão pensando em deixar o Brasil e estão pesquisando sobre diversos países. E te espero no próximo.